entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Essa é a nossa primeira e maior ambição. Ganhar almas para Cristo, as livrar da prisão, mostrando-lhes a luz do entardecer. Mostrando-lhes a luz do entardecer. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos cooperar em levar essa mensagem de Deus ao norte, no centro e no sul. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Shalom.
cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida e esta oportunidade que nos é dada para vir lhe servir neste canal. Quero acreditar que estão bem pela graça de Deus e estamos mesmo a entrar no tempo de frio e não esquecem vestir as crianças de roupa um pouco quente para que não acabe a ser atingido com as doenças que se aproveitam durante este tempo. Só queremos agradecer a Deus por mais uma chance de estarmos aqui e queria ir diretamente no livro de Galatas, onde estamos a tirar o nosso pensamento. Galatas 5:6. Porque em Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por o amor. Oremos. Ó Pai Celestial, o Deus dos deuses, o dono da vida, que conhece tudo e conhece a todos. Queremos, Senhor, aproximar o seu trono de misericórdia, como filhos ao redor da mesa. Faz-nos lembrar os filhos de Israel, como amanheciam cedinho e esperavam para colher cada um a sua porção do dia. É exatamente o que está acontecendo conosco esta noite. Estamos reunidos nas pequenas igrejas, nas casas, Pai, para podermos recolher o que convém para o dia de hoje, o pão cotidiano. Queremos pedir que o Espírito Santo possa nos dar alguma coisa. Estou certo que cada um que ia esperar o maná trazia o seu vaso. E Pai, estamos aqui com os nossos vasos, corações já abertos. Te peço que possa lavar cada coração com seu sangue antes de colocar algum alimento. Branqueia nosso Pai de toda insuficiência mundana, todo cheiro esquecido do mundo. E Pai, unja nosso Pai com o cheiro de Cristo, o aroma agradável nas narinas de Deus. Cura aqueles que estão doentes, ajuda aqueles que precisam de ajuda. Senhor, limpe, enxugue as lágrimas daqueles que estão chorando, de aqueles que estão pedindo, os que estão procurando, Senhor, possam encontrar, porque assim o Senhor prometeu. Espalha o cheiro de amor no nosso meio, porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém.
Deus lhes abençoe ricamente. Estamos a continuar com o nosso vital pensamento. Como devem saber que estamos precisamente a falar a respeito da fé, a fé que vem por amor. Como já tentamos mostrar que amor e fé são precisamente gêmeos, já tentamos mostrar que esses gêmeos, o amor é que é o mais velho, o amor é que produz fé. Não é fé que produz amor, como já tentamos mostrar. Primeiro o amor e depois segue-se a fé. E é um pensamento que eu creio que vai nos levar para as alturas que talvez jamais já foram alcançadas. Dizia aos irmãos que provável vou levar 4 meses ou mais a falar a respeito de amor, da fé. E talvez dizer que se quiser saber se você ama a Deus, é só ver como você crê nele, confia nele. Porque se você o ama, automaticamente terá confiança nele. Porque o amor produz confiança, produz a fé. Podemos ver aqui que o nosso pai Abraão o amava, por isso podia confiar nele. Por um período de 25 anos, ele sabia que Deus o amava. Sabendo que Deus o amava, ele também o amava. Como a canção diz que eu amo porque em primeiro lugar me amou. Quando alguém capta a revelação do amor de Deus para ele, obrigatoriamente ele também acaba amando. E é isso que cada um de nós devia ser. Chegar-se o momento em que você crê que Deus ama você e você também vai o amar, porque o amor também produz amor. E quando você o ama, automaticamente terás confiança, quererás nele. E talvez antes de começar com o nosso pequeno culto esta noite, queria que talvez pudéssemos já notar algo que talvez está acontecendo entre nós. E algo muito vital. E eu oro que isto não nos passe por alto. Alguma coisa muito vital que está tomando lugar. E a verdade é de que coisas acontecem que talvez podemos até não saber os porquê, mas no final das contas vamos descobrir que afinal
é o Espírito Santo que está guiando. No último culto falávamos sobre a eleição do novo Papa, o novo Papa americano. E pelos vistos, estamos precisamente aqui, onde provável o governo americano terá a chance. Faz-me lembrar deste famoso presidente africano, chamam de Traoré, uma coisa dessa, que fez uma carta para o novo Papa a lhe questionar como que a igreja está sentada em cima de barras e barras de ouro, enquanto que as pessoas ao redor do mundo estão sofrendo, principalmente na África, porque é lá onde se encontra o ouro do mundo, é Vaticano, que se eles quisessem podiam alimentar todo o mundo. Certamente o americano terá a chance deste ouro, visto que é lá onde os americanos poderão ir arrastar o ouro, emprestar o ouro, até cair precisamente na malha da Igreja Católica. Como devem saber que a América nunca foi uma nação católica, mas com essa aliança, com este acontecimento, certamente poderá influenciar, como a profecia disse, que provável o levantar da Igreja Católica na América. Mas queria talvez, sim, é engraçado, eu ouvia alguém que chamava de Papa da Sua Majestade e Sua Santidade, títulos que pertencem somente a Deus. Não é de se admirar que a besta, no princípio, tornar-se-á a besta no fim, porque o espírito de anticristo que opera nele quando o arrebatamento acontecer, o próprio diabo que entrou na serpente entrará nele e se tornará a besta. E teremos a besta no princípio e a besta no fim. Eu queria talvez ainda ter que voltar a ler para colocar essa questão que eu queria que não lhes passasse por o alto, algo muito vital. Falando aqui nessa profecia, acto do Espírito Santo de 54, ele diz: creio que um dia glorioso destes, quando esta confederação unida da igreja se juntar e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e colocada lá conforme a profecia, então formarão uma imagem semelhante à besta. E eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será forçada a se juntar. Os verdadeiros crentes dentre os metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, nazareno, peregrino da santidade,
seja o que for, se juntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. Talvez para alguém pode soar que está hoje mesmo ainda está-se a falar de verdadeiros crentes que sairão dessas igrejas denominacionais. Eu quero que você note que quando ele dizia isso em 1954, a noiva ainda não tinha sido chamada para sair das igrejas. E hoje a noiva já foi chamada, já saíram dessa igreja. E alguma coisa ia acontecer durante este momento em que haveria a eleição de um Papa americano. Haveria um momento, em primeiro lugar, um momento de ajuntamento, que é chamada da noiva sair dessas igrejas. E depois, serão cimentados pelo amor de Deus. Antes mesmo do arrebatamento, haveria um tempo em que a igreja seria cimentada pelo amor de Deus. E eu queria que você notasse uma coisa engraçada aqui. Quando algumas semanas antes dessa eleição deste novo Papa, o Espírito Santo acabou nos guiando para tomar este pensamento. Começamos a falar da fé que é amor. E enquanto que o lado negativo estão elegendo um Papa americano, o lado positivo, o Espírito Santo está levantando estandarte para sementar a igreja por amor. Este pensamento que o Espírito Santo está colocando em nossa frente faz parte também do cumprimento do lado positivo das Escrituras. Porque notamos aqui, amados irmãos, que a mesma Escritura que fala a respeito da eleição deste Papa, fala também da igreja sendo cimentada com amor. E 2 semanas antes da eleição dele, Deus nos guiou para tomarmos este pensamento que fala a respeito de amor. Vamos tomar este pensamento de amor, fé, com todo o nosso coração, porque é o que foi profetizado que aconteceria durante o tempo em que se levantaria este Papa. O diabo está a operar do outro lado e Deus também está operando do outro lado. Eu queria que talvez notássemos que nessa profecia não devemos só ver a parte do Papa, também tem a parte em que a verdadeira igreja é sementada com amor. Só devemos ser sementados com amor. E vamos seguir com as nossas citações.
Certamente quero acreditar que para aqueles que estavam conosco no culto passado, ainda se lembra que terminamos citando esta citação: restaurarei. E falando aqui de amor fraternal, é falar mesmo da mesma coisa que tem a ver com a fé, porque fé e amor é a mesma coisa. Só citávamos aqui na página 14 desta mensagem: restaurarei, pregada em 1950, no sábado de 1957, onde o Senhor dizia, onde o profeta dizia: Jesus disse: nisto todos saberão que sois meus discípulos, quando tiverdes amor um pelos outros. O Pentecoste tinha isso. Só a igreja primitiva pentecostal que começou lá atrás tinha este amor. E nós somos supostos a ser restaurados. Lembra, ele está a pregar a mensagem: restaurarei. E ele menciona essas coisas que haviam lá atrás, que devem haver hoje na igreja. E ele diz: estou falando do Pentecoste no sentido do primeiro grupo de apóstolos e discípulos. Eles tinham esse amor fraternal, e nós também devemos ter esse amor, porque trata-se de uma restauração, de uma semente. Aquela primeira igreja foi a semente, e para que haja uma colheita, a semente tem que se tornar semente de novo. Não eram gananciosos, vendiam tudo o que tinham para o progresso da igreja. Eram tão unidos que até quando ouviam que um deles havia morrido, diziam: vamos também morrer com ele. E o profeta diz: oh, que sentimento, sim, que maneira de ver as coisas tão santa, uma maneira tão positiva. Não dizer que ele morreu porque não presta, não ouvia. Eles sentiam que realmente, como já mostramos em algum lugar, eles já até queriam morrer com aquele irmão que morreu. Jesus disse: nisto todos saberão que sois meus discípulos, porque tendes amor, não é? Não apertarão as mãos uns dos outros. Um dos outros? Seria essa a identidade? A identificação de que são meus discípulos, para apertar as mãos um dos outros? Porque pertence a essa igreja? Porque tem desamor uns aos outros. Isso está certo. O amor um pelos outros, então saberão, todos saberão que sois meus discípulos. E se não temos amor um pelos outros, então não podemos ser seus discípulos. Esta é a identidade. Quando um grupinho chega seu momento de se amar mutuamente, amar-se com o amor de Deus, isso mostra que são discípulos dele, porque esta é a identidade, é a prova de ser
discípulos de Jesus. Sim. Então não podemos ser seus discípulos. É isso que está impedindo os pecadores. É isso que está segurando a vinda de pecadores. E eles vão olhando. Se eles não apanham amor entre nós, certamente eles não serão atraídos para vir ao nosso meio. Mas se eles começarem a ver o amor entre aqueles que vão na igreja, é aqui onde estávamos já a dar exemplo. Amor entre irmãos e até amor entre família, entre parceiro até, porque às vezes acabamos sendo pedras de tropeço, acabamos impedindo outras pessoas para não aderir, não aceitar a mensagem pela maneira pela qual a gente vivemos. Que Deus possa nos ajudar, que a sua vida não impeça alguém para aceitar a mensagem da hora. E é aqui onde o profeta falava, talvez naquela mensagem que estávamos a escutar, precisamente na quarta-feira, onde o profeta falava a respeito de um profeta envergonhado. Porque há pessoas que nos envergonham só por falar a respeito das suas vidas. Há lares que nos envergonham. Há irmãos que nos envergonham pela maneira pela qual as pessoas vivem. Mas a verdade é de que há também lares, irmãos, que nos encorajam, que nos incentivam. Quando você ouve alguém e diz: vocês vão na mesma igreja com Beltrano. E alguém diz: sim, aquele é cristão de verdade. Você sente-se bem. Mas quando você ouve alguém diz: vocês vão na igreja com aquele, aquele, como bate a sua mulher, como desrespeita o seu marido, aquela menina, o que ela faz, você fica envergonhado pelaquela pessoa, você fica acanhado. Dificilmente você pode se identificar livremente com aquela pessoa. Mas se é uma pessoa que vive de acordo com a palavra, você sente se identificando com ela. Meu Deus. E ele continua dizendo aqui nesta mensagem, Jesus Cristo, Jesus Christ the same, Jesus Cristo mesmo, hoje, no parágrafo 19. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, quando tiverdes amor um pelos outros. O amor de Deus em sua igreja, fazendo de cada membro uma parte dele. Então, sobre esse amor e sobre esse fundamento, você edifica a sua igreja. É neste fundamento que a igreja deve ser edificada, no fundamento de amor. A igreja não deve ser edificada no fundamento de mexerico, que este fala mal daquele, fala mal deste. Mas veja uma coisa, fazendo de cada membro. E se realmente eu vi uma coisa ao longo desta jornada, que há certas pessoas que quando alguma coisa acontece com elas, parece que o resto do corpo, digamos, o resto da igreja, digamos, local, não fica assim,
não sente as dores que aquela pessoa está sentindo. Mas há outros irmãos que, quando alguma coisa acontece com eles, toda a igreja fica preocupada, agitada, querem estar com ele, querem lhe ajudar. Não é preciso empurrar as pessoas para poderem dar a sua mão. E eu descobri que é porque o outro faz parte é um membro do corpo, enquanto que o outro não está ligado com o corpo. É difícil sentir a dor, digamos, de uma outra pessoa, se você não está ligada com ela. Por isso temos que ser membros do mesmo corpo para sentirmos as dores quando um determinado membro está em apertos ou em apuro. E você vai descobrir, amados irmãos, que quando você é membro de um determinado corpo, você beneficia o corpo. Essa é a pura verdade. Você luta para beneficiar todo o corpo. Aquele exemplo que sempre temos dado, que quando a boca está a comer alguma coisa, não come só para si. E a barriga não costuma digerir só para si, mas digere para beneficiar o resto do corpo, todos os membros que constituem aquele corpo. Se você está ligado com os outros irmãos, o que você tenta fazer é para benefício dos demais. Não luta por isso. O irmão Branham dizia lá atrás que eles não eram gananciosos. Beneficiar o resto do corpo é sinal de que você é membro de um determinado corpo. Lutar para beneficiar, porque as vistas não só vêm para si, mas vêm para o benefício de todo o corpo. Os ouvidos também é para o benefício de todo o corpo. Os pés andam também para o benefício de todo o corpo. Tudo que os membros de um determinado corpo humano faz é para beneficiar todo o corpo. Só se você está ligado com os demais, sendo um membro em particular, o que você vai fazer será para o benefício, não só para o seu benefício, mas para o benefício de todos. O seu serviço não deve só beneficiar você e a sua família. O seu negócio não deve só beneficiar a você e a sua família. O seu talento não deve só beneficiar você e a sua família. Deve chegar a níveis de beneficiar todo o corpo. Isso é que nos mostra que você faz parte do corpo. Que seja corpo de uma assembleia local ou corpo do corpo místico de Cristo. Que Deus nos ajude ali. É uma lição bonita aqui. É só a questão de você ver os seus negócios a quem estão beneficiando. Está a beneficiar o corpo ou está a beneficiar só você e a sua família? O seu talento a quem está a beneficiar? Seja lá o que Deus lhe deu, a quem isso está a beneficiar? E porque
quando um membro faz alguma coisa, é para o benefício de todo o corpo. Uma lição a aprendermos ali, amados. Nesta mensagem Total Deliverance, libertação total, ele diz: Jesus disse: nisto todos saberão que sois meus discípulos, quando tiverdes amor um pelos outros. Quando um membro ama o outro membro, a tal ponto que morreria por ele. Está vendo, irmão? É uma lição muito forte, bem grande aqui, amados. Se é o que acontece com o corpo, com os membros do corpo, aqueles que já participaram nos boxes, quando alguém atira o seu soco querendo bater olho, ou nariz ou boca, as mãos preferem encaixar para proteger a boca, para proteger o olho, para não ser ferido. É um membro este que está pronto para morrer, para proteger o olho, para proteger a boca, para proteger o nariz. É o que devemos fazer, amados irmãos. É parte deste amor que foi predito que a noiva, aqueles que saíram das igrejas formais, nominais, seriam cimentados pelo amor. Está vendo? Um membro luta para proteger, para que o nariz não seja ferido. E os braços são feridos, as mãos feridas, na tentativa de proteger o nariz, na tentativa de proteger o olho. Não vai dizer, não sou eu que vai ser batido, porque sabe que uma vez ferido o olho, vai afetar também os braços. É uma bonita lição ali. Meu Deus, sim. Quando tiver amor um pelos outros, quando um membro ama o outro membro a tal ponto que morreria por ele. E ele diz nesta mensagem, Power of Transformation, poder de transformação. E ele diz, apegue-se uns aos outros, apegue-se a Deus, pois se vocês se amam uns aos outros, isto mostra que amam a Deus. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, quando tiverdes amor um pelos outros. Graças a Deus. Agora estamos vivendo em um dia no qual foi profetizado para nós que o amor fraternal se tornaria algo estranho entre as pessoas. Está vendo? Mas para nós seria restaurado. Para a noiva não se acharia em nenhum lugar e não se acha em nenhum lugar. A maioria dos problemas que o mundo está a encarar hoje é por falta de amor. Se houvesse amor, não teríamos guerras. Imagina o que é expendido na invenção de armas, mísseis, bombas e tudo mais para destruir uns aos outros. Se todo esse dinheiro estivesse a ser usado pelo amor para alimentar todo mundo, ninguém poderia dormir sem comer. Não para falar, digamos, de níveis assim mundiais, ao nível nacional.
talvez ao nível mesmo, sim, ao nível nacional, nós temos o suficiente para que não haja nenhum de nós que durma sem comer. Mas por falta de amor e ganância entre as pessoas se apoderam. Imagine, alguém vai se apoderar de 1000 sacos de arroz para si, enquanto que o outro nem tem 1 quilo de arroz. Isto é que se chama ganância de verdade. E vai ver os gananciosos, o dinheiro não chega. Sempre vai querer aumentar. Você vai conseguir talvez 10 milhões. Vai querer ter 15, vai conseguir 15, vai ter que ser 20. Consegue 20, quer ter 25. Assim sucessivamente é miragem. E tudo isso é por causa de falta de amor. E às vezes você vai no hospital, se você não lhe dá algum dinheirinho, pode te deixar aí você a morrer. Pode te deixar ali você a dar parto sozinha. Enquanto que os parteiros e as parteiras estão aí num cantinho sem te atender porque você não lhe deu algum dinheiro. O mundo está perecendo por falta de amor. É verdade. E ele diz: Deus é amor. E você simplesmente não pode fazer outra coisa senão amar quando Deus entrar em você. E amor fraternal um pelos outros. Se Deus entra em você, falta de amor é sinal da ausência de Deus naquela vida. Quando uma vida não tem o amor, é sinal de que Deus não está naquela pessoa. Independentemente das suas afirmações, ou se vai na igreja ou não. Mas se você não tem amor, porque aquele que é nascido de Deus obrigatoriamente tem que amar. Amados, amemos uns aos outros, porque amor é de Deus. Qualquer um que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Oh, amado, amemos uns aos outros. O amor é sinal de que Deus habita na alma de alguém. Se você não ama, não tem Deus. Independentemente das explicações que você pode me dar. Meu Deus, nesta mensagem, amor divino. Para ajudar um homem, você tem que entrar no seu sofrimento com ele. A única maneira é tratar tudo com bondade. Está vendo? A única maneira é tratar tudo com bondade. Há pessoas que talvez chamaríamos de rígidas. Pessoas e pessoas mesmo que encostando você pode ser raspado. Não são assim suaves, não são assim macias, tratam tudo com violência, tratam tudo com barulho, tratam tudo com a voz bem levantada, levanta alvoroço. Sabe, esse tipo de gente é falta de amor de Deus. Somos aconselhados aqui para tratar tudo com bondade. Está vendo? E ele diz: seja gentil. Seja gentil
Alguém gentil, que trata coisas de uma maneira gentil e suave. Não alguém que as pessoas, quando querem lhe aproximar, pensam 1000 vezes: será que eu posso lhe aproximar? Parecer como um leão. Pessoas que não se aproximam porque sabe que essa pessoa, você lhe aproximando, pode ser maltratado, pode ser respondido de uma maneira assim vil. Até mesmo há pessoas que são rafo até ao telefone mesmo. A pessoa pensa 1000 vezes para ligar. A pessoa tem que ser, digamos, chegável. E as pessoas sabem que tem que vestir o espírito da bondade, da gentileza. E veja, e ele diz, até com um animal, e você o conquistará. Se há pessoas, dávamos um exemplo, não sei onde que foi isso. Há pessoas mesmo que estão sempre como que tristes, pronto para lutar, para bater, melhor dizendo. Que caminham talvez como um boi ferido, um búfalo ferido, para melhor dizer. Sim, que anda como um búfalo ferido, preparado para dar chifada a qualquer um que apareça em sua frente. E responde como um burro ferido, preparado para acabar com qualquer que apareça em sua frente. Esta não deve ser a atitude de crente. Essa não deve ser a atitude de uma irmã. Essa não deve ser a atitude de um irmão. O irmão tem que se identificar com a bondade, com a gentileza. Essa é que é a natureza cristã que nós conhecemos. Foi batido um lado, entrega o outro lado para ser batido. Mas onde vamos apanhar essas pessoas que têm essa gentileza, essa bondade? Oh, noiva de Cristo, nós que saímos das denominações temos que ser cimentados com o amor de Deus para chegarmos a esses níveis. E ele diz que até, sim, pessoas mesmo que andam zangadas. Eu passeava numa certa cidade e ali naquela correria da cidade, alguém encostou uma outra pessoa, pessoas que não se conheciam. Aquela pessoa ficou zangada, empurrou a outra pessoa, foi se encostar ali. Parece que tinha um sacudu, empurrou o seu sacudu ali. E ele foi-se embora, nem disse nenhuma palavra. E eu, meu Deus, que pressão, está a correr para onde? Por que está zangado, furioso desta maneira? Pronto para deixar escapar a sua fúria para todo mundo. E ele até com um animal, e você o conquistará. Sim, quando você for bondoso, gentil, você pode conquistar até animal. Sim, o irmão Branham conquistar pelo amor. Oh, meu Deus. Deus costuma conquistar o pecador pelo amor. Quando você vê o que Deus fez por você, você fica conquistado e ligado, namorado com Ele, conquistado pelo amor. É o que espantou o companheiro Judas Iscariote. Eles pensavam que Jesus ia bater o Império Romano e tirar da Palestina.
Mas era outro reino, era reino de amor, não era reino de facadas e essas coisas de espadas e lanças. Era reino de amor. E ali Pedro também havia se atrapalhado, pensou que se tratava de reino de espada. Tirou a sua faca, cortou a orelha daquele Jesus que o amor tinha que tomar e devolver no lugar. E talvez deveria ter sido suficiente para aquela gente ver que isto aqui que estamos para fazer e não devemos fazer. Imagine pessoas que viram um pedaço de orelha caído ali e alguém levar e devolver. Faz-me lembrar, já acabo caindo neste canal, deste muçulmano que estava se atormentando nos assuntos que não lhe diz respeito. E ele queria alguém que pudesse lhe mostrar nas Escrituras onde Jesus disse que eu sou Deus. Eu pensei, meu Deus, esta é uma outra religião que é captada pela revelação. E ele diz que não, Jesus nunca disse que eu sou Deus nas Escrituras. Se alguém me mostrar, eu poderei se tornar cristão. Mas ele não viu bem as Escrituras. Não é desta maneira. O cristianismo é captado por revelação. Não é um mais um igual a dois. As coisas são pegas pela revelação. Quando Jesus disse a Pedro que lance a sua rede ali, e Pedro lançou a sua rede na água que ele havia pescado toda a noite, e ele pegou e quase a rede ia se rasgar. Jesus estava dizendo que eu sou o Criador. Quando ele tomou um punhado de pães e um punhado de peixe e alimentou 5.000 pessoas, ele estava mostrando que eu sou o Criador. E eu sou o Jeová do Antigo Testamento. Mas eles querem ver onde ele disse que eu sou Deus. Não é desta maneira que as coisas de Deus são feitas. É para outros pegar, outros não pegar. Quando ele parou precisamente no túmulo de Lázaro, que havia morrido há 4 dias, e nariz caído, e ele já estava cheirando, e ele disse: Lázaro, sai para fora. O que ele estava mostrando? Ele estava mostrando que eu sou Deus, o dono da vida. Mas passa para o alto, alguém quer ver onde Jesus disse que eu sou Deus. Nunca vai ver, vai reconhecer quando você estiver no inferno. Oh meu Deus! Por essa razão, quando ele chegou e parou e perguntou aos seus discípulos: quem dizem o Filho do Homem ser? E ele não tomou a dianteira, dizer que eu sou isso e eu sou aquilo. Se você vê alguém que tenta dizer que eu sou isso e sou aquilo, não é aquilo que ele está tentando dizer. As pessoas é que devem dizer que este é profeta. Não é? Não é o que aconteceu com o profeta, o irmão Branham. Era ele que gritava, a não ser que gritava que eu sou profeta, a não ser mesmo quando a unção caísse, Deus falando que este é meu profeta. E ele até tentava justificar: o profeta, eu quero dizer, um pregador é um profeta. Está vendo o que é isso? E esse senhor quer ver onde Jesus disse: eu sou Deus. Não é reino de arrogância este é reino de gentileza, de humildade. Este é reino de amor.
não é reino de intelectualidade. Você pode conquistar animais se tiver amor. É verdade. O irmão Branham não conquistou vespas que queriam lhe picar. Foi o amor. O amor de Deus é que conquistou aqueles insectos. Aquele boi que queria lhe matar, o amor de Deus é que conquistou. Aquele maniarco de orgulho, o amor de Deus é que conquistou. E você tem que conquistar. Imagina, eu dava um belo exemplo dizendo: quando você está a conquistar uma menina, você não conquista com amor, você conquista com, digamos, por violência. Dizer que me ama, ou eu vou ficar com você será minha mulher, querendo como não. Ou a pessoa, eu dizia num certo lugar, quem diz, certamente eu te amo, embora que você é feia, mas mesmo assim eu te amo. Você não há de apanhar a mulher nessas condições. Conquista-se pelo amor, falando coisas que com gentileza e bondade. Você pode conquistar o seu marido, pode conquistar a sua mulher, pode conquistar os seus vizinhos na palavra. Os seus colegas, quando verem amor de Deus em você, podem ser conquistados para se tornar crentes como você. Vamos usar amor. Amor vence tudo. Um dos poderes mais poderosos do mundo é amor. Conquista-se melhor com amor do que violência. Alimentar os seus inimigos, você lhes conquista. Pegar bem os seus inimigos, você lhes conquista. Eu lembro este pastor veio aqui e pegamos bem, alugamos casa para ele, quartos para eles, foram dormir e ficaram bem espantados. Afinal de contas, nós pensávamos que íamos encarar com uma pessoa assim, que talvez ia nos empurrar de um lado para o outro, não teria tempo de falar conosco, nem de nos ver. Meu Deus, Deus é bom. Deus conquistou o mundo pelo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que creem nele não pereçam, mas tenham vida eterna. Não conquistou por violência, mas conquistou pelo amor. Amor conquista até a morte. Está vendo? E ele diz: quanto mais você deve ser gentil, mostrando amor fraternal um pelos outros. Sim, entrar na dor da pessoa é a única maneira pela qual você pode lhe ajudar. O irmão Branham, aquele cego veio, entrou na condição daquela pessoa, começou a pensar que se meu pai tivesse vivido muito tempo, seria como este homem. Tentou lhe aproximar para ver se o casaco dele podia lhe caber bem, seu sapato. Foi ver que tudo era contrário. E num instante, aquele amor, quando ele entrou em amor com aquele negro,
Num instante ele ouviu gritando porque ele podia ver. Ele havia entrado em amor com ele. Entre amor, e quando você está a orar para uma criança, digamos, pense em sua criança. Que tal se essa criança que estou a orar fosse minha? E você vai amá-la, e amando-a, o amor vai produzir fé para que aquela criança seja curada. Se você está a orar a favor de um homem, que tal se fosse meu irmão, se fosse eu mesmo, se fosse meu pai, se fosse minha mãe, se fosse isso, se fosse aquilo, entra na mesma dor com aquela pessoa e você vai ver a fé se levantando. E sabe uma coisa, amado irmão? Quando você entra em amor e entra em desespero, a oração que sai dali, ela vale muito. Eu lembro, foi precisamente aqui mesmo na quarta-feira. Não tinha assim dinheiro. Vi aqui de manhã orando. Mas as coisas começaram a tomar forma. Orar de coração e chorar um pouco. Você vai ver Deus entrar em ação. E aquela mãe que entrou em amor com o seu filho que estava prestes a morrer, fez com que tudo pudesse parar, até o avião, até o profeta, todos os programas foram alterados por causa de entrar em sentimento com alguém. Muitas das vezes quando oramos, por que as nossas orações não são respondidas? É porque oramos sem amor, não entramos em amor com o pecador. Você vê alguém talvez cambalhando, bêbado, você ridicula-o, despreza-o, não entra em amor, não entra naquela condição. Pare primeiro e pense que tal essa prostituta fosse minha irmã? Que tal essa prostituta fosse eu mesmo? Esse bêbado, se fosse eu a beber desta maneira, que condição de vida eu estaria? E você vai entrar em amor com aquela pessoa. E quando você orar e ajudar e testificar, vai testificar com todo o amor, vai testificar com toda a gentileza e bondade, até ganhar a alma daquela pessoa. Sabe, amor de concreto produz fé. Quando Deus nos ajudou para amar esta nação, tivemos fé de que seria possível levantar uma noiva. E é desta maneira como Deus trabalha. Amor em tudo. O amor de Deus. E se as pessoas notam que você tem amor, se conchegarão a você. Ok. Discernimento de espírito. Na outra noite fiz uma declaração no púlpito dizendo o seguinte, que eu preferia ver o amor fraternal existindo entre a igreja, mesmo que não tivéssemos nenhum caso de cura ou qualquer outra coisa. Está vendo? O irmão Branham fez uma afirmação, uma declaração dizendo que preferia ver o amor entre irmãos, mesmo que não tivéssemos nenhum caso de cura ou qualquer outra coisa. O amor não deve faltar. Agora, o que está faltando na igreja é o amor divino,
é o que está a faltar na igreja. Não estou falando de amor afetuoso uns pelos outros. Quero dizer o amor agape, o amor piedoso, e tê-lo tão ricamente no coração, até você simplesmente amar o Senhor e a tudo mais. Você apenas crê na sua palavra, você não desconfia dele. Quando você ama Deus, chega-se um momento em que você confia em cada palavra, não desconfia nada. Tudo que você pedir segundo as Escrituras, e você não desconfiar, você será dado. Porque você crê porque ama Deus. Amando, terá fé nele, não desconfiará a sua palavra. Sim, nesta mesma mensagem, amor divino. Se você não tem amor, você não tem Deus. Categoricamente dito aqui. Se você não tem amor, não tem Deus. Deus é amor. Se nós temos que ter amor um pelos outros, nós temos que ter amor um pelos outros. Não importa quais sejam os erros do outro homem, temos que ter esse amor e comunhão para tentar o ajudá-lo. E quando você se separa do amor divino, então você não consegue mais ignorar os erros do irmão. Você tem de repreendê-lo por isso. Isso mesmo. Você não pode mais ignorar os erros da irmã, porque você se afastou daquela parte divina, se afastou da parte do amor divino, tomou parte carnal. Mas se você realmente ama o Senhor Jesus, se a irmã ou o irmão fizeram algo com você, bem, está tudo certo. Eles não quiseram fazer isso. Esse é o tipo de amor que Cristo teve. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Está vendo como que, irmão? Quando você sempre está repreendendo, corrigindo, uma coisa ali você já viu, uma coisinha ali você já viu, amor costuma cobrir. É verdade que o amor também costuma repreender quando as coisas chegaram aos níveis que convém serem repreendidas. Agora, nós não somos um povo perfeito, cometemos nossos erros, fazemos coisas erradas, mas veja, o amor cobre tudo isso. O amor cobre tudo isso. Estamos dispostos, quando vemos nossos erros, a voltar e pedir desculpas uns aos outros. Temos que ter essa capacidade, esta graça, de pedir desculpa uns aos outros. Porque o zelo da noiva, como eu dizia, o zelo da noiva mostra-me onde eu estou errado para se corrigir. Você não precisa de ser investigado para se arrepender. Vocês sabem que as pessoas que eram apanhadas a pecar, o tratamento não tinham misericórdia. Muitas das vezes as pessoas que têm graça são aquelas que quando caem se levantam ou pedem ajuda. Vira a pessoa sozinha, aproximar os diáconos para confessar, aproximar o pastor para confessar, não ser investigado. Você não achará graça. Pode achar graça nos olhos das pessoas e não achar graça diante de Deus.
O tratamento é diferente. Vocês, Acã, quando aquela situação se levantou, em que Israel entrou na guerra e foi ferida, e se levantou aquele assunto de que havia alguém que havia tomado alguma coisa anátema e havia trazido no acampamento. Acã ouviu aquilo, mas não sobressaiu para se arrepender. Porventura podia ter achado graça, mas ele esperou para que houvesse investigações até ser apanhado, e ele não achou graça. Você corre risco de não achar graça se esperar para ser apanhado. Arrependa-te, sozinho, sobressaia e diga: eu estou errado nisso, eu estou neste pecado e eu preciso ajuda aqui, e eu me encontro afundado aqui. É quando você pode achar graça. Mas se você quer ser apanhado, ladrão muitas das vezes não acha graça quando é apanhado, é apedrejado, ou mesmo põe num pneu, depois queima. Você, como filho de Deus, certamente você não quer que seja tratado desta maneira. Arrepende. Se você está errado, diga assim: estou errado. Não tenta escapulir. Por que escapulir? Diga assim: estou errado, preciso de perdão, me perdoem. É assim como se faz. Fala com a sua mulher, diga-lhe: querida, eu estou errado nisto. Querido, eu estou errado nisso. Pastor, eu estou errado nisto. Eu estou errado naquilo, me perdoa. Eu preciso de graça para eu sair nisto aqui. É o que deve se fazer. E o irmão Branham diz aqui: agora, nós não somos um povo perfeito. Sim, aquilo de você dizer, a nossa perfeição vem quando a gente pedimos perdão. E agora, se você não pede perdão, como que você será aperfeiçoado? Meu Deus, ele diz: devemos ter respeito um pelos outros e amor um pelos outros, e os pensamentos mais elevados para com nossas irmãs e nossos irmãos, e nunca nenhum pensamento errado. Não devemos nem deixar isso entrar em nossas mentes. Apenas afaste-o. Qualquer pensamento negativo contra o irmão, afaste aquele pensamento longe de você. Meu Deus. Nesta mensagem ouviu. Ele diz: a congregação não sente mais um pelos outros como costumava sentir. Há algo faltando. O mundo está observando isso. Cristãos, o que precisamos hoje é de um batismo de amor um pelos outros. Precisamos de um batismo de amor um pelos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Nesta mensagem aqui, porque algumas pessoas não mantêm a vitória. Ele diz: irmão, Deus deu o Espírito Santo, o amor de Deus, está vendo? Para controlar a igreja. Não inteligência, nem a educação, mas amor. Os dons estão na igreja, mas é isso que a controla. O amor é que controla a igreja. Tudo tem que ser controlado pelo amor. A pregação tem que ser controlada. O pregador controlado pelo amor. O diácono controlado pelo amor. O administrador, todo mundo controlado pelo amor. As coisas vão andar suavemente. E ele diz: havia um certo homem que vem a esta igreja de vez em quando, vindo do interior,
Estava na casa do irmão dele outro dia e ele disse: se algo acontecesse com o irmão Bill, e ele disse: e eu alegremente colocaria meu peito para receber uma bala por ele. Viu? Morrer por você. Isso é amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida por seu irmão. Viu? Alguém ali que podia dizer que amava o seu pastor. Está vendo? Talvez enquanto que estamos ali, enquanto que talvez o pastor dorme sem comer nada, você está aí a comer o suficiente. Você devia ter vergonha de si mesmo. Está vendo? As pessoas pelas quais Paulo pregava chegaram a um ponto em que afirmaram que podiam até dar os seus olhos por o amor de Paulo. Isso mostra que você não tem amor, ainda não recebeu o Deus que está sendo pregado para você. E este homem disse que se fosse para matar o irmão Branham e balear, eu estaria pronto para dar o meu peito para ser morto no lugar do irmão Branham. Eu lembro quando ele foi, não sei se é Finlândia, se não estou em erro, quando os comunistas queriam balear as pessoas, vieram ao redor e lhe cercaram. Estavam preparadas para morrer com ele. E você fala mal do seu pastor, ridiculariza com a sua família, fala mal do pastor com seus filhos, com os seus amigos e amigas. Vocês já estão semi-mortos, para não dizer que já estão na via de morrer. Amem o vosso pastor, ele também é pessoa. Ninguém que não quer ser amado. Não é verdade? Há quem não quer ser amado. Todo mundo quer ser amado. Esse homem disse: eu daria o meu peito para... Ok, deixa eu terminar aqui nesta mensagem. Então Jesus veio e chamou. Quero terminar aqui mesmo. E ele diz: fui apenas inspirado a dizer essas palavras e dizer que algum dia glorioso todos os dons que estão na igreja serão deixados de lado, como o manto, como era. E o próprio Espírito Santo apenas tomará controle da igreja em tal domínio de amor divino, até que os enfermos sejam curados, os cegos vejam, os coxos andem, sem que mal sejam impostas sobre eles. Isso será apenas uma grande unidade. Está vendo? Uma grande unidade, guiado, inspirado pelo amor. Sim, terei que terminar aqui. A igreja, neste momento em que o diabo está tomando o controle do mundo, o amor tem que cimentar a igreja. Nós que saímos dessas igrejas formais, temos que ser banhados com amor. E é isso que o Espírito Santo está a tentar para fazer. Não tome isso de ânimo leve. No mesmo tempo em que um Papa americano
é levantado, é o tempo em que Deus sementa a sua igreja com amor, amor de Deus, amor divino. Sementa-me também por este amor, para eu ser membro do corpo que beneficia o resto do corpo. Tire, Senhor, a minha ganância, tire a minha maneira de fazer coisas com ganâncias e forças. Eu quero também fazer coisas com gentileza, com bondade. Reger a minha casa, meu lar, a minha igreja com amor. Graça de entrar em amor com aquele que está sofrendo. Ó Pai Celestial, Senhor, e como acabamos de ver, neste momento que as coisas estão acontecendo, as Escrituras sendo cumpridas, e esta simplicidade de Deus nos guiar quando um Papa é levantado e a promessa para a igreja é dada de que a igreja seria sementada com amor. Por favor, Senhor, semente-nos com este amor no nosso coração, amarmos uns aos outros até chegar a um ponto em que podemos morrer por um membro. Termos graça suficiente, ó Deus, de entrar no sofrimento de um irmão, não o deixar de lado da rodovia e continuarmos como se nada tivesse acontecido. Ajuda-nos, Senhor, tenha pena de nós, que esta Escritura também se cumpra em nós. A Escritura, a promessa de que a igreja seria sementada por amor. Semente os pastores com amor. Semente-nos, ó Pai, com este amor. Os ministros, os lares, os jovens. Nós sabemos, ó Pai, uma vez sementado com este amor, automaticamente o pecado cairá de lado. Senhor, se temos achado graça diante dos teus olhos, para sermos a noiva que recebeu aquele profeta rejeitado pelo mundo, nós é que achamos graça de o aceitar. Ó Deus, o Deus de Branham, tenha pena de nós, que as Escrituras pertinentes à noiva verdadeira se cumpram cabalmente em nós. Queremos amar uns aos outros para sermos seus discípulos verdadeiros. Tenha pena de nós, ajuda cada irmão, cada irmã, cada igreja. Que, Senhor, continue nos ajudando, nos aproximando ao pé de Ti, ensinando-nos as coisas que dizem respeito ao amor de Deus. Nós encomendamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso vídeo. Que a graça do Senhor esteja convosco. O amor, a fé abunde no coração de cada um. Deus lhes abençoe.
Às vezes andamos tristes e não conseguimos vencer. São tentações, doenças e aflições que atacam o coração e nos deixam muito tristes. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Pela fé Abraão ouviu e obedeceu o chamado de Deus. Não desista, não, seja como Abraão, que venceu pela fé. Não desista, não, seja como Davi, que venceu pela fé. Só ter a fé que tudo vai bem, só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem, só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem, só ter a fé.